penso que já estarão todos os nossos participantes em sala. Muito bom dia a todos. O meu nome é José Filipe Rafael, eu sou responsável pelas atividades da Católica Lisbon, da Business School em Lisboa, da Universidade Católica, para a África. Nós somos associados da CIPA e procuramos, tanto quanto possível, apoiar todos os eventos que, de alguma maneira, impactam nos negócios das empresas portuguesas em Angola, angolanas em Portugal, e que fazem, e que no fundo é muito o papel tanto da CIPA como nosso. Eu queria, por isso mesmo, dizer-vos em nome da instituição que é com muito gosto que nos associamos a este, que esperamos que seja o primeiro de vários eventos setoriais. Cumprimentar nisto o meu colega de direção e presidente da CIPA, o Dr. João Traça. Cumprimentar também a mesa do painel de oradores para a primeira parte da sessão, o Sr. Embaixador Pessoa e Costa, o Dr. Buta Neto, Diretor Nacional de Recursos Naturais de Angola, que se deve estar a juntar. Nós tivemos aqui um problema de ligação, esperamos que se junte a qualquer momento, e também os representantes das associações de indústria extrativa, o Dr. Miguel Golão e o Dr. Mira Amaral. E cumprimentar também os intervenientes na mesa redonda que se vai seguir, pessoas também do negócio e já com uma visão de Angola, o Sr. Marcelo Sicu, Eliseu Frazão e o Dr. António Van Dunen. Muito obrigado a todos pela parte da Católica por se juntarem a esta iniciativa, e passo agora a palavra ao Dr. João Traça, ao Presidente da CIPA. Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pela vossa participação. A Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, como parte do seu desígnio, pretende criar condições para a melhoria das condições e das relações empresariais entre as empresas portuguesas e angolanas, e este evento vem exatamente nesse contexto. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Miguel Malão e do Engenheiro Mira Amaral, enquanto presidentes de associações setoriais, que, ao se associarem a este evento, estão também a mostrar que é possível haver colaboração entre diferentes associações, sempre em prol da melhor caminho, digamos assim, entre as relações entre as empresas portuguesas e angolanas. Por fim, além de agradecer aos restantes oradores, eu gostaria obviamente de agradecer ao embaixador Pedro Pessoa Costa pela sua presença neste evento, por um motivo muito simples. Porque verdadeiramente este seminário existe porque o embaixador Pedro Pessoa Costa foi o pai da ideia e identificou a oportunidade para a colaboração entre as empresas portuguesas e angolanas, e a partir daí lançou-nos o desafio, e nós aqui estamos a responder, enquanto Câmara de Comércio, que, digamos assim, está em condições para melhor realizar esse desafio. Mas, acima de tudo, um grande agradecimento, porque eu sei que tem tido uma vida complicada. A semana passada, com a cimeira da CPLP, não deve ter sido fácil, e mesmo assim arranjou tempo hoje para estar aqui connosco, e, portanto, isso eu muito agradeço. E sem mais delongas, eu passo ao pai da ideia, digamos assim, ao embaixador Pedro Pessoa Costa, para poder lançar este evento de forma condigna. Muito obrigado. Estão a ouvir? Perfeitamente. Muito bom dia. É sempre bom ser pai de alguma coisa, e neste caso é uma paternidade partilhada, porque, na verdade, tendo eu tido a oportunidade de fazer uma visita a convite do Ministro do Petróleo e dos Recursos Naturais de Angola à província da Huila, ele lançou-me o desafio, eu lancei-lhe o desafio, e aqui estamos nós a tentar concretizar este desafio de mostrar o potencial que existe aqui e mostrar e tentar cativar o interesse de alguns investidores portugueses.
Mas deixe-me começar pelo princípio. Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal Angola, Dr. João Traça, Dr. Bruto Neto, Diretor Nacional dos Recursos Naturais de Angola, representantes das duas associações, da Acimagra e a ANIET, com quem tive o prazer de trabalhar e de conhecer quando fui vice-presidente da Agência de Investimento de Comércio Externo, a AICEP, meus senhores e meus senhores associados da CIPA. É com muito prazer que eu participo neste webinar dedicado ao tema do potencial do setor das rochas ornamentais e indústria extrativa da Angola. Este evento decorre, aliás, num momento muito auspicioso das relações entre Portugal e Angola, com efeito, como saberão, tivemos no passado fim de semana as visitas do chefe de Estado, do chefe de Governo e do Ministro dos Negócios Estrangeiros a Luanda, por ocasião da Cimeira da CPLP. No entanto, esta visita dos mais altos dignatários do Estado português não se esgotou neste importante ato da CPLP e consubstanciou-se também na assinatura de 3 acordos bilaterais que espelham bem a vontade de aprofundar a cooperação política e económica entre os dois Estados. E é desta cooperação também económica que falamos a propósito deste webinar. Estou certo é que é com iniciativas como estas que se dinamiza o tecido económico de Angola e de Portugal e que se reforça a parceria tão importante entre os dois países. Eu testemunhei há 3 meses, nesta visita que fiz à província da Huila, o dinamismo crescente do setor das rochas ornamentais em Angola. Eu dei conta dos empresários locais que vão se reinventando diariamente. Uma indústria que se quer de qualidade e exportadora. Verifiquei também nesta visita o excelente estado das parcerias entre capitais angolanos e portugueses no setor e, finalmente, do esforço continuado de criar valor acrescentado local que permita que as empresas angolanas exportem produto final para os 4 cantos do mundo. Como na altura eu prometi ao Ministro dos Recursos Naturais, do Petróleo de Angola, e tendo em conta o trabalho que foi feito de mapeamento dos recursos levado a cabo por um consórcio russo-espanhol, que integra o nosso Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, eu prometi ao Ministro, e é, portanto, minha obrigação, como embaixador, sinalizar estas oportunidades de negócio junto de portugueses, de investidores portugueses. Na verdade, o meu trabalho é de sinalizar. Quem faz os negócios depois são as empresas que têm, elas sim, de fazer a avaliação, não só do volume de negócios, como também da sua capacidade e da sua, neste caso, do mercado angolano, por vezes, resiliência para estar neste mercado. Mas como acontece, e eu não me canso de repetir, as empresas portuguesas que estão em Angola não vêm ao mercado. São empresas que estão no mercado, são empresas que fazem verdadeiras parcerias e alianças com os angolanos e, por isso mesmo, são diferentes de todas aquelas outras que vêm para tempos mais curtos e que, na verdade, porque desconhecem o ambiente de negócios, a cultura de negócios e, na verdade, desconhecem também a língua, raras vezes conseguem triunfar neste mercado. Por isso, esta especificidade desta relação empresarial entre Portugal e Angola. E este propósito deixa-me ilustrar também a experiência portuguesa que, creio, pode ser benéfica para a jovem indústria angolana de rochas ornamentais. Portugal é o 7º exportador mundial de rochas ornamentais, vendendo os seus produtos a mais de 125 países. O setor representa 5% do PIB português e tem vindo a crescer consistentemente nos últimos anos. E porquê? Os senhores sabem, os angolanos muitas vezes ainda não sabem, mas a resposta é dupla. Pela qualidade da matéria-prima e, ainda mais importante, porque as empresas portuguesas souberam reinventar-se num setor tradicionalmente conservador, gerando valor acrescentado, flexibilizando os meios de produção e investindo também em design e marketing.
É este caminho de seriedade e inovação, apostando nos recursos humanos locais, no apoio do Executivo das associações empresariais, como é o caso desta Câmara de Comércio e Indústria, que tenho a certeza que o empresariado angolano tomará de maneira que o setor das rochas ornamentais angolano ganhe o seu merecido lugar entre os primeiros e mais destacados exportadores mundiais do setor, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de verificar a qualidade das rochas e das pedras e também a identificação de terras raras que foi feito por este consórcio luso-espanhol, mas também verifiquei os enormes blocos que saem do Porto de Namibe, por exemplo, para exportação, e que muitas vezes até regressam ao país, como também os senhores sabem, trabalhado com um valor acrescentado que é pago aqui neste mercado ou noutros, porque regressam com esse tratamento. Quero com isto dizer que as oportunidades existem, este mapeamento está feito e eu felicito as autoridades angolanas pelo trabalho que realizaram. Existe um laboratório também que foi equipado de geologia e que nós, Portugal, também participámos no seu equipamento. Existem estas oportunidades. Agora, como todos nós sabemos, existem oportunidades para todos. Aqueles que se mostrarem mais interessados, envolvidos, criativos e mesmo, na verdade, mais sabedores do negócio, poderão ter mais acesso ao negócio. Por isso mesmo, este desafio que lancei à CIPA, este repto que lancei ao Ministro dos Petróleos e dos Recursos Naturais angolano, que me lançou também a mim o mesmo, e por isso mesmo esta ideia de fazermos também aqui na área das rochas e ornamentais verdadeiras parcerias, porque já os portugueses o estão a fazer, creio que estão contentes, poderão fazer agora muito mais com este mapeamento que existe, em que nos permite saber onde é que se pode encontrar um tipo de rocha, um tipo de pedra, um tipo de terras raras. Portanto, desejo a todos um bom trabalho. Eu aqui estou sempre a dizer, aliás, quase me obrigam sempre a dizer que estamos juntos, mas é um facto. Portugal e Angola estão sempre juntos. Estão o Portugal e Angola países, mas estão também Portugal e Angola empresários e cidadãos. Desejo-vos a todos muito bom trabalho e muito obrigado por este convite que me foi feito para participar neste seminário. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu aproveito para me apresentar. O meu nome é Ricardo David Lopes. Agradeço à Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e à Universidade Católica o convite para fazer a moderação deste debate, desta sessão. Sr. Embaixador, obrigado pela sua nota de abertura. Claramente há oportunidades aqui para empresas portuguesas e empresas angolanas, feito que está o mapeamento até deste setor, que é um passo fundamental. Eu vou passar a palavra ao orador seguinte, que fará também uma intervenção, o Dr. Miguel Golão, que é o presidente da direção da ACIMAGRA, portanto, a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos afim. Dr. Miguel Golão, obrigado pela sua presença. Passo-lhe então a palavra para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado. Começaria por cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecendo-lhe quer a disponibilidade, quer a iniciativa, juntando aqui também a Câmara de Comércio a este agradecimento, em especial ao João Traça e à Maria José Melo. Queria também cumprimentar a Universidade Católica na pessoa do José Rafael, cumprimentar também a ICEP na pessoa do Jorge Salvador, aqui presente. Vejo também aqui a presença do Cluster dos Recursos Minerais, da pessoa da Tânia Peças. Gostava também de cumprimentar os meus colegas oradores, o Presidente da ANIET, o Engenheiro Mira Amaral. Cumprimentava também o André, que julgo que ainda não está connosco, o André Butaneto. Depois já está, muito bem, ficava aqui o cumprimento então.
o Marcelo Sicú, o António Van Dunen e o Eliseu Frazão. Um abraço especial para eles, porque eles, ao fim e ao cabo, são os homens de luta por aquilo que é a realidade deste setor em Angola. E começava por dizer-vos que todos, isto é uma coisa, enfim, muito evidente para todos que falam sobre recursos geológicos em Angola, que Angola tem, de facto, um grande potencial. Tem um grande potencial, não é de hoje, é de há muito tempo. Só que também temos que reconhecer que esse potencial não tem sido, de alguma forma, aproveitado. E eu julgo que é importante também conhecermos os condicionalismos. Não basta só falar nas virtualidades, porque elas existem e todos nós as conhecemos. Eu julgo que agora está na altura, depois de termos o mapeamento, como o Sr. Embaixador e bem referiu, de termos o conhecimento geológico do território, é muito importante percebermos que apenas só o conhecimento é insuficiente para colocar este setor num setor mais competitivo em Angola. É preciso dizer, e o Sr. Embaixador aflorou esta questão, que estamos a falar de um setor que apresenta índices económicos, diria eu, quase únicos no seu panorama de comparação com outros setores de atividade económica. Estamos a falar de um setor extrativo que tem valores acrescentados brutos que, por exemplo, em Portugal, só são ultrapassados pelas telecomunicações. Isto revela, de uma forma muito evidente, que uma aposta clara num setor que pode aportar esta vantagem económica pode trazer muitos benefícios a um país que o faça. Contudo, e Portugal tem tido vários exemplos ao longo dos últimos anos de muitos empresários com a sua resiliência que têm tentado manter esta atividade empresarial em Angola, têm-se confrontado com um conjunto de constrangimentos que importa aqui referi-los. E esses constrangimentos, à partida, precisamos logo de conhecê-los de uma forma muito pragmática. Nós estamos a falar de um setor de forte capital. É um setor que precisa muito de capital. Mas estamos a falar de um país que, de alguma forma, dificulta muito a atividade do dia-a-dia das empresas no acesso a esse mesmo capital. Obriga, para nós termos uma atividade em Angola, nomeadamente o investidor estrangeiro, estamos quase obrigados a trazer capital de fora para dentro do país. Mas depois o sistema financeiro não está preparado para, de alguma forma, ajudar as empresas a caminhar no seu dia-a-dia. E, por outro lado, um investidor que investe dinheiro em Angola depois tem muita dificuldade no dia a seguir para retirar esse mesmo investimento de Angola. É preciso que o sistema financeiro possa estar preparado, de alguma forma, para poder ajudar a economia angolana a dar saltos muito qualitativos e sem grande desconfiança. Porque o grande problema que se coloca, e parece-me a mim, com estas medidas de proteção que o sistema financeiro tenta implementar, há alguma desconfiança relativamente à forma como os empresários se relacionam. E, por isso, estas imposições não ajudam, pelo contrário, só desajudam. Por outro lado, é importante referir que nós somos um setor que precisa, quer de equipamentos, quer de mão de obra qualificada. E há uma dificuldade imensa em Angola de ter esses mesmos equipamentos e ferramentas em tempo útil. É por isso muito importante que o processo de importação desses mesmos equipamentos possa estar facilitado. E em Angola não está. E isso dificulta em muito a atividade de qualquer empresário. Que, ou porque avaria uma máquina, ou porque não tem pessoal habilitado para poder arranjar essa mesma máquina, a máquina fica parada. E uma máquina parada é falta de produtividade. E falta de produtividade é não ter rentabilidade no negócio. E isto é fundamental. É fundamental que nós possamos abordar este assunto
com a frontalidade necessária. Depois, por outro lado, nós sabemos que a indústria transformadora em Angola ainda é muito incipiente. E, por isso, não podemos ter uma política fiscal em Angola que penalize a exportação do produto em bruto. Não podemos porque não existe essa indústria transformadora. Ou seja, se nós queremos ter uma política que penalize a exportação do bloco, temos que incentivar que essa indústria transformadora possa existir e possa, assim, acrescentar a mais-valia necessária ao produto. Caso ela não exista, ao taxar fortemente a saída da matéria-prima em bruto, estamos a enverdar por um caminho penalizador ao investimento da indústria extrativa. Por outro lado, todos nós sabemos que os recebimentos, quando, enfim, são efetuados relativamente a qualquer venda, eles também são muito penalizados, porque 50% do valor que é recebido é logo transformado na moeda Kwanza. E todos nós sabemos que quem investe e quem tem o capital que não é de uma origem angolana não pode estar sujeito a estes constrangimentos, porque eles são claramente penalizadores. Eu não tenho a menor dúvida que Angola é um país que poderá ser a referência do setor das rochas ornamentais no mundo. Não tenho a menor dúvida. Há que vencer estes obstáculos de uma forma muito objetiva. Nós, pelo nosso lado, as empresas portuguesas, os empresários portugueses estão muito disponíveis a apostar neste mercado. Não tenham a menor dúvida disto. Nós, há cerca de 2 anos, a Acimagra apresentou, a pedido do Sr. Ministro dos Recursos Naturais e dos Petróleos de Angola, uma proposta de ajuda relativamente ao governo para que pudesse ser dinamizado este setor em Angola. Eu julgo que o Covid não ajudou, mas provavelmente estará na altura de voltarmos a esse documento e pôr mãos à obra, porque a nossa disponibilidade é total para ajudar Angola. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Golão, pela sua intervenção e pelo retrato que nos fez do setor. Os constrangimentos, afinal, nesta área são, enfim, estão alinhados com os constrangimentos que, de uma forma geral, temos encontrado noutros setores, as questões ligadas à banca, as questões ligadas ao know-how, etc., e às importações. Vou passar a palavra ao nosso próximo orador, engenheiro Jorge Mira Amaral, presidente da direção da ANIET, a Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora. Engenheiro, sem mais delongas, passo-lhe a palavra e muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. João Luís Traça, em nome da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e da Universidade Católica, para estar aqui hoje presente neste fórum sobre o setor das rochas ornamentais e a indústria extrativa em representação da ANIET. É de grande importância para os dois países este evento, pois considero que Portugal tem condições únicas para possibilitar uma forte parceria com Angola nesta área. Em primeiro lugar, a facilidade de comunicação. Falamos a mesma língua, o que torna tudo muito mais simples, adicionado aos longos anos de relacionamento e do bom entendimento atual entre os dois governos, como ficou claro na última reunião da CPLP na semana passada em Luanda. Em segundo lugar, Portugal é um dos países no mundo com melhores recursos minerais, quer ao nível da sua qualidade, quer ao nível da sua diversificação, o que permitiu às empresas portuguesas do setor desenvolverem-se e exportarem para todo o mundo. Estas características criaram oportunidades às sociedades fabricantes de equipamento, possuindo estas, hoje, reconhecimento internacional. Em terceiro lugar, e não menos importante, as empresas dedicadas à transformação atingiram um nível de qualidade tal que lhes permite ganhar em concursos em qualquer geografia, conhecendo-se hoje várias obras de referência da pedra portuguesa, desde Nova Iorque a Paris. Utilizam software muito elaborado e máquinas muito eficientes,
executando qualquer obra com elevado rigor e no cumprimento dos prazos acordados, e assim exportarem com significativa vantagem para os seus clientes. Em 2020, Portugal exportou para Angola cerca de 1,7 milhões de euros, sendo a percentagem a mais elevada de mármores, 35%, granito, 27% e calcários, 23%, tendo o fluxo inverso sido de 1 milhão, praticamente tudo granito, cerca de 81%. Isto significa um potencial enorme que temos aqui para evoluir, porque se dissermos que estes valores significam menos de 1% das exportações portuguesas, quer dizer que nós estamos verdadeiramente num começo que temos que acelerar e temos que fazer acontecer. Os países que possuem estas riquezas deverão tentar desenvolver nos respectivos territórios as atividades de transformação de molde a acrescentarem valor no seu país, favorecendo assim também a criação de mão de obra especializada, aliás, já referido aqui anteriormente. Sentindo todas estas oportunidades, convidei em 2013, então como Presidente do Conselho de Administração do Centro Tecnológico, o então Ministro de Angola, que se deslocou a Portugal, tendo na altura sido debatida uma parceria neste setor entre os dois países. Um dos pontos abordados foi a de um apoio técnico no levantamento dos recursos minerais de Angola. Sei que posteriormente foram feitas algumas visitas, mas não tenho conhecimento que daí tenha resultado algo de muito substancial. Aliás, os próprios valores em jogo o dizem. Assim, sinto que esta iniciativa, hoje aqui lançada, poderá, se bem acompanhada, dar finalmente os frutos que todos desejamos aos dois países, às suas empresas, em parcerias cuidadosamente elaboradas. A ANIET e as empresas que representa e estão disponíveis para ajudar naquilo que se considerar importante. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Mira Amaral, pela sua intervenção curta, mas concisa e carregada de otimismo. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. André Francisco Buta Neto, é o Diretor Nacional dos Recursos Naturais de Angola. Tem seguramente o conhecimento aprofundado sobre este setor e terá eventualmente algumas novidades para nos dar, não apenas do ponto de vista da importância das parcerias, mas do potencial de que temos estado a falar e que importa transformar em efetivo. Dr. Buta Neto, muito obrigado pela sua presença a partir de Luanda. Passo-lhe então a palavra antes depois de seguirmos para a mesa redonda. Muito obrigado. Muito bom dia, especialmente ao Sr. Embaixador. Dizer que não sei se a minha intervenção será a última, porque eu gostaria de, em forma de remate, primeiro esclarecer algumas incertezas existentes na atividade e depois então é que eu iria de facto falar. Para não ficarmos no... Existem questões que depois é necessário ser respondidas, portanto eu era da opinião que a minha intervenção fosse a posterior, para depois então poder tocar em todos aqueles pontos que a priori parecem constrangimentos e poder de facto esclarecer o que é que o governo de Angola já fez com base nos constrangimentos. Obrigado. Muito bem, Dr. Buta Neto, muito obrigado. Ficará então para o fim com a posição de responder às questões que seguramente se irão levantar ao longo deste debate. Eu vou passar então para a segunda parte desta conferência, deste evento, uma mesa redonda com a presença do Dr. Marcelo Sicua, portanto é o sócio-gerente da Rodang, é uma empresa conhecida no setor em Angola, está a explorar pedras na Huila, não sei se também no Namibe, se estiver errado corrija-me. Dr. António Van Dunen, que é o CEO da Bled Capital, uma empresa ligada à consultoria e faz também a montagem e estruturação de operações financeiras para vários setores e, portanto, para este também por maioria de razão. E ainda a Dr. Eliseu Frazão, presidente e fundador da Fravisel Portugal, uma empresa ligada ao setor metalomecânico, como sabem, e que opera também na área das pedras e das minas com maquinaria que é usada e sem a qual nada desta indústria poderia dar resultados. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou dar aqui precedência
à pessoa mais velha, como é normal em Angola, e profundamente conhecedor deste setor. Dr. Eliseu Frazão, obrigado. Eu vou lançar-lhe uma pergunta, depois lançarei uma pergunta a cada um dos outros dois intervenientes e abrimos depois o debate para que todos possam intervir e colocar questões. Dr. Eliseu, muito obrigado mais uma vez. Eu pergunto-lhe, na área em que está, portanto na área da maquinaria, e falámos aqui, ouvimos aqui falar também da questão das dificuldades com as importações de máquinas, que é transversal, não é apenas relativa a este setor e por razões que são por demais conhecidas. Que oportunidades vê de parcerias aqui entre empresas portuguesas e angolanas nesta área a montante deste setor? As importações são um problema para Angola, por razões que nós conhecemos. Como é que as empresas portuguesas desta área, a sua, podem ajudar as empresas em Angola a avançar e eventualmente a serem menos dependentes de importações de maquinaria? Muito bom dia a todos, porque nem todos, quando eu disse bom dia, estavam presentes. Eu irei ser bastante direto à pergunta, mas gostava de dizer que, para explicar bem aquilo que eu vou dizer, eu vou aí desde 97, acompanhei várias empresas e acompanho, vou aí com frequência visitar as pedreiras. A nossa longa experiência pelo mundo nas pedreiras temos dado provas de que o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento tem sido interessante. Trabalhamos com mais de 50 países e isso revela bem o crescimento da Fravisel e dos nossos produtos, aquilo que temos feito. Portanto, e como todos bem conhecem. Portanto, respondendo à sua pergunta, o que nos dificulta mais é que eu vou dar casos de experiência que tive no decorrer destes anos todos. Nós somos convidados a ir ver, a montar um projeto para uma pedreira para Angola, um país com quem me identifico muito bem. Eu gosto muito da África e conheço muito bem Angola, quase de rés a lés. E somos convidados, eu por norma peço para ir ver o local, porque muitas vezes somos convidados a ir ver e a quererem montar projetos em zonas que a pedra não tem ou a qualidade ou não é economicamente viável. Damos o nosso parecer, umas vezes positivo, outras vezes negativo, porque não temos medo nem vergonha de dizer que não, porque nós não vivemos só de um negócio, vivemos de vários negócios. E se comermos a galinha, não comemos ovos. Nós queremos que o negócio tenha sucesso. E há clientes que nos estão a ouvir que têm a prova disso. Portanto, o problema começa, a gente monta o projeto, todos os anos, ou todos os meses, ou de 6 em 6 meses, ou 3 em 3 meses, acompanhamos, falamos com o cliente, tentamos ajudar nas dificuldades, mas o que falta verdadeiramente é uma linha, que não sei se não deveria ter a intervenção do governo Angola e do governo português, ou através da seguradora de crédito COSEC, ou de alguma coisa, que conseguisse facilitar. A nossa dificuldade não é a pedreira de lá, nem é o equipamento daqui. É como é que vão financiar, ou como é que vão pagar, como é que transferem os capitais, como é que fazem o câmbio da moeda. Emperra sempre, não exagerei se disser 90% dos casos, emperra na forma como fazer a operação financeira. Portanto, e aí a gente faz tudo o que está ao nosso alcance, do lado daí também, mas depois é os bancos, é o câmbio, é não sei o quê, é a troca de moeda, é não há moeda. E infelizmente isso tem prejudicado muito o setor em Angola. Porque isto sem máquinas, quando se leva para Angola, tá? Às vezes a gente dizemos assim, e tal, é a África e tal. A África é tão importante como qualquer outra região do mundo, ou mais. Até por recursos por explorar, a grande parte deles estão em África. Agora, compramos umas máquinas usadas e tal, há um pouco eu ouvi falar nisto, e compram máquinas usadas, produções baixíssimas. Depois as produções baixas, o que é que fazem? Falta de confiança, não sabem se ela hoje trabalha, se amanhã está avariada, a peça para chegar aí demora muito tempo.
tem para a África ou para a Angola, tem que ir máquinas boas, o melhor que há, que é para elas não avariarem, para não pararem. Porque as grandes obras não são máquinas velhas ou pedreiras sem condição de resposta atempada, ou seja, dentro dos prazos combinados. Os grandes gabinetes de arquitetos é que definem onde é que leva a nossa pedra, seja ela de Angola, seja de um país qualquer. E não há obras grandes a definir ou a decidir pôr negro Angola, porque Angola tem a maior reserva de negro do mundo, como sabe. Portanto, e nós trabalhamos com várias pedreiras de negro Angola. E trabalhamos com outras. Eu tenho pedreiras de negro que exploram, para ter uma ideia, uma delas é um projeto nosso, que a gente acompanha há muitos anos, 6.200 metros cúbicos mês. Portanto, estamos a falar de uma barbaridade, isto vezes 2,8 ou vezes 2,9, veja quantas toneladas dá por mês. Portanto, e é um projeto nosso, o qual tem tudo nosso. Nós vendemos muitos projetos-chave na mão. Agora, não é em África, é noutro país, mas não, poderia ser em África, porque há pedreiras e reservas para isso. Agora, o problema põe-se, os grandes gabinetes de arquitetos decidem, a gente vai pôr esta obra, mas o comprador da pedra não vai comprar pedra sem ir ver a pedreira, ver se ela tem condições para fornecer aquela pedra toda igual. Não se vai pôr um hotel ou um grande edifício, seja ele de que origem for, ou um aeroporto, ou uma coisa qualquer, sem saber se a pedra, se há reserva e condições da empresa e de logística, que é muito importante, para fornecer aquela obra, porque a obra não pode parar a meio e tem graves penalizações para o construtor se não fizer dentro do prazo. Chega lá e vê meia dúzia de máquinas com menos, agora já há aí umas empresas com equipamentos melhores, felizmente. Mas, se não vir equipamentos em condições que ele transmita, os países asiáticos, então, que estão nas grandes obras também, são peritos nisso, chegam lá, se não virem as bancadas, as pedreiras limpas, equipamentos bons, e se não cheirar. Eu sou muito direto, ok? Não levei a mal, mas eu sou assim. E sou como a Gabriela, queria continuar assim, ok? Portanto, se não cheirar a confiança para ter, nas datas combinadas, o produto para fazer a obra dentro dos prazos, optam por outro país ou por outra pedra. E não há aqui grandes dúvidas para quem conhece bem o negócio da pedra. Ou eles sentem a confiança para apostar naquela empresa ou naquela pedra, ou mudam o projeto. Portanto, isto, nós estamos disponíveis para acompanhar os negócios que precisarem e ter esta frontalidade de dizer, eu já visitei muitas pedreiras aí, pedreiras não, regiões onde pretendiam abrir pedreiras, chego lá, olha, isto é para você aqui, vai à falência. Escolha outro local. Vou lá passado um ano ou 6 meses escolher outro local, porque ou tem ferro, ou tem isto, ou tem aquilo, ou tem muitos partidos, ou não. Pronto, para quem conhece bem a pedra, há várias coisas que fazem da pedreira, o sucesso da pedreira, dela de ser rentável ou não ser rentável, é a pedreira. E os equipamentos e a forma como se vê o negócio. Portanto, é preciso 3 ingredientes, não é só um. Isto não é uma fábrica. Olha, isto não está bem, então vamos pôr mais barro desta cor, ou mais barro daquela, ou mais matéria-prima aqui ou lá. Não, a pedra é um produto natural. E há muita pedreira que demora anos a ter sucesso. E não deixam de ser boas por isso. A forma de rentabilizar a matéria-prima que de lá sai numa fase inicial, ou em qualquer momento, pode ter que ser adaptada até que aquilo ganhe dimensão e a entrada nos morros ou nos buracos para chegar à pedra pretendida. O aproveitamento de uma pedreira pode começar em 7% ou 8% no início e pode terminar em 30% ou 40%, que já é muito bom para um negro Angola, não é? Portanto, agora, isso é preciso uma aposta. Mas a dificuldade que a gente vê, inicial, muitas vezes acabam por começar com equipamentos sem a qualidade necessária para trabalhar em África. Porque aqui uma máquina usada, sei lá, variar hoje, daqui a 1 hora está lá um técnico e daqui a 2 horas ou um dia está lá uma peça para substituir. Em África não é assim. Doutor, tem que estar o melhor equipamento e os melhores técnicos, porque as outras condições exigem isso.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Eliseu Frazão, pela sua intervenção. Seguramente voltaremos ao debate mais à frente. Eu vou agora passar aqui uma questão para o Dr. Marcelo Sicú, da Rodang. Obrigado, boa tarde. É um homem do terreno, portanto está na atividade diretamente. Conhecidos que são os constrangimentos de que temos estado aqui a falar, eu perguntava-lhe quais são as boas notícias, ou que boas notícias podemos encontrar neste setor nos últimos tempos em Angola. Houve recentemente a adesão a uma iniciativa ligada à transparência, que é também um marco importante para que Angola ganhe credibilidade nos mercados internacionais. Da experiência que tem do setor, como gestor e também como dirigente associativo, como é que tem visto as parcerias com empresas portuguesas? O que é que espera delas? O que é que acha que têm feito melhor, menos bem? De uma forma muito sumária, para depois passarmos ao nosso próximo convidado. Dr. Marcelo, fazia-lhe esta primeira questão. Não sei se ouviu. O Dr. Sicú não conseguiu ouvir a questão? Não sei se não está em linha, se caiu. Está mute. Já está. Penso que estão a ouvir. Okay, muito bem, obrigado. Ouviu a questão? Muito obrigado a todos os participantes. E ouvi muito bem a participação dos participantes que estão aí justamente nos painéis todos. E eu sou o engenheiro Marcelo Sicú, diretor da Rodang e presidente da Associação de todas as empresas mineiras que neste momento estão a funcionar, e principalmente na Willa, na MIB e UNEN. Muito bem. Reagindo justamente a todas as contribuições que foram dadas aqui, posso resumir no seguinte: de facto, ainda temos muitos problemas em termos de conhecimento geológico do país, porque muitas pedreiras há 10, 15, 20 anos foram praticamente abertas por curiosos. Só nos últimos 10 anos que temos agora muitas empresas que estão a entrar com muita maquinaria boa e com muitos profissionais. É de realçar também que os problemas praticamente continuam a ser os mesmos que sempre tivemos. É o problema, como disse o último, o senhor Eliseu Frazão, que conheço bem a maquinaria, porque sempre nas feiras eu vou visitar a Frasivel. Conheço também muito bem as máquinas da Poeira, Construal, e são máquinas que funcionam muito bem, mas infelizmente temos sempre esse problema, como disse o senhor Frazão, que grande parte das pedreiras que foram abertas por curiosos e com máquinas velhas, e tivemos muitos problemas. Por isso, muitas empresas que abriram não passaram de 2, 3 anos, as empresas praticamente cessaram a sua atividade. Mas, ultimamente, estão a chegar grandes empresas. Temos, nesse momento, a funcionar 16 empresas que têm maquinaria boa, que funciona muito bem, que se há 10, 15 anos era difícil produzir milímetros, hoje há empresas que produzem 2, 3, 4 milímetros por mês, sem nenhum problema. Mas os constrangimentos continuam a ser os mesmos. Primeiro é a falta de assistência técnica das nossas máquinas. Nós, por qualquer coisa, um pequeno problema, a máquina pode parar 1 mês, 2, 3 meses, porque temos que esperar. E todos os dias temos a DHL como se fosse a nossa casa, e buscar filtros, e buscar pequenas coisas de máquinas, de todo tipo de equipamento que tem que sair, se não é da Espanha, de Portugal. Então, esse problema, até aqui, não temos, acredito, nem 10% da sua solução. Continuamos a ter os mesmos problemas há 10 ou 15 ou 20 anos, porque toda a maquinaria que temos aqui, para viaturas ligeiras, ainda estamos bem. Mas para caminhões, para máquinas, ainda temos muito problema de assistência técnica aqui. Por isso... Engenheiro, não querendo peço desculpa por interrompê-lo, mas
neste caso e em relação a esta questão das máquinas que falou, que é uma questão obviamente importante, eu peço desculpa por interrompê-lo, mas queria colocar aqui o foco naquilo que concretamente, no caso das empresas portuguesas que têm cooperado com as empresas angolanas, o que é que as empresas portuguesas podem fazer mais ou podem fazer melhor para ajudar a contornar essa questão, que é uma questão obviamente fulcral. Se falta um filtro, se falta uma peça, a operação pode parar. Em que é que nós, enfim, empresas portuguesas, podemos melhorar aqui a nossa forma de atuação para melhorar este setor em Angola, engenheiro? Bom, penso que tivemos a última feira que tivemos foi em 2018, aqui na Willa. Tivemos um pequeno fórum onde nós fizemos grandes sugestões para que as empresas portuguesas possam se instalar, sobretudo no fornecimento de serviços técnicos. Por exemplo, não temos nenhuma empresa aqui que vende barenas. Não temos nenhuma empresa que vende bits. Tudo tem que vir de Portugal e da Espanha. E isso cria-nos muitos problemas. E temos também problemas em termos da valorização do nosso produto, que só agora que temos um laboratório no quilômetro 16, que em cooperação com a cooperação entre Portugal e a Espanha, temos um laboratório bem instalado que ainda não está a começar só agora a funcionar, mas acreditamos que vai ser muito valioso para nós, porque antigamente tínhamos dificuldade de validar o material. Graças a Deus, temos agora muitas fábricas que estão aqui a funcionar, apesar que o mercado retraiu-se muito, por isso, grande parte dessas fábricas estão a funcionar a meio gás, o que significa que a absorção do material que eles estão a produzir nesse momento no terreno, praticamente o mercado interno é incipiente. E muitos estão a enveredar agora para a exportação de chapas de 2 ou 3 centímetros para o exterior do país, mas que ainda é também uma atividade incipiente, porque começou há pouco tempo. Porque também, nesse domínio, temos outros constrangimentos, que é o Porto do Namibe. O Porto do Namibe está a nos criar muitos problemas, porque para tirar um contentor vazio do porto para vir carregar na pedreira ou na fábrica, eles cobram praticamente $280. E ao voltar a colocar o mesmo contentor para ser pesado no Porto do Namibe, cobra quase $600. Então, isso retira praticamente a nossa competitividade em relação aos outros países. Tivemos uma reunião há 2 ou 3 meses, onde escrevemos ao Ministro da Economia para que realmente, e reunimos também a semana passada com as companhias marítimas, que justamente apresentaram suas dificuldades, porque no Willa, nesse momento, Namibe não tem contentores vazios. Os contentores vazios estão no Lubito e em Luanda. Mas as companhias não conseguem retirar aqueles contentores vazios para pôr no Namibe e vir pagar um contentor vazio por $280. Esse é o grande problema. Temos também agora um problema aqui de transporte de pedra, aqui na Willa, por exemplo, que a cidade de Lubango está em requalificação. E simplesmente não houve reunião, não houve nada, e o governo proibiu o transporte de pedra de dia, e os caminhões não passam de dia na cidade de Lubango. E não há alternativa. E isso reduziu 50% a capacidade da nossa transportação. Temos o caso do caminho de ferro, que devia fazer esse trabalho, mas também não tem capacidade. Porque neste momento o caminho de ferro não consegue fazer 3 ou 4 composições por dia. Só fazem 1 ou 2 composições de 20 pedras. Então, esse é outro constrangimento que nós temos. Então, estamos a lutar para resolver esse problema no quilômetro 16, para fazer um bypass, mas, infelizmente, nós aqui são pequenos problemas que demoram uma eternidade para resolver. Bem, muito obrigado, engenheiro, pela sua intervenção. Conhecemos os constrangimentos que existem em Angola, a questão dos transportes e da logística é um deles. Naturalmente, nada se resolve de um dia para o outro, as coisas têm o seu tempo e estes debates são também importantes para apontar caminhos. Vou lançar uma última questão ao Dr. António Van Dunen, da Bled Capital. Iria depois passar a palavra ao Dr. Butaneto, para que ele possa
responder aqui a algumas questões que foram levantadas e dar-nos nota também dos planos e prioridades do Governo neste setor. Dr. António Vanduna, na questão do financiamento e do acesso a crédito bancário em Angola é um tema que é transversal, não é exclusivo deste setor. A Bled Capital é uma empresa que monta, portanto faz consultoria, ajuda a estruturar operações de crédito e financeiras. Que experiência tem neste setor em Angola, nomeadamente, que dificuldades tem encontrado e que caminhos vê nesta parceria com as empresas portuguesas, também para esta área financeira, para este setor? Muito obrigado. Muito obrigado a todos os presentes pelo convite que me foi feito. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu creio que o momento hoje é muito mais propício ao investimento nesse segmento, porquanto há uma visão pública, visão do governo, muito mais clara sobre esta matéria. E nós conseguimos captar isso quer pelo posicionamento do Ministério da Economia, quer pelo posicionamento do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Como todos nós sabemos, o custo do dinheiro em Angola ainda é muito alto. As nossas taxas de juros são extremamente altas e nos modelos financeiros que temos testado, este custo põe em perigo a rendibilidade dos projetos. De qualquer modo, temos estado a aconselhar os nossos clientes a posicionarem-se nesse mercado, fundamentalmente porque é um mercado onde a competição ainda é muito pequena, onde o potencial é enorme. Estamos aqui a falar em 16 empresas em exploração, quando temos um potencial de crescimento que pode crescer para 200, 300 empresas. As pessoas olham para o mapeamento da região sul e esquecem-se da região centro-norte, que é completamente quase virgem, e onde há rochas ornamentais que podem ter um valor comercial extraordinário. Bom, o que é que nós fizemos ultimamente e que serve de exemplo para estas relações que se querem estabelecer entre angolanos e portugueses? O que nós verificamos é que o acesso ao crédito para esta matéria está muito mais facilitado. Há hoje linhas internas de financiamento, quer pelo BDA, quer por outros programas especiais do governo, nos quais, ou para os quais se podem obter algumas taxas que são bonificadas pelo Estado. Por outro lado, os bancos comerciais têm dado um tratamento muito célere à importação, à abertura de cartas de crédito para a importação de equipamentos. Nós temos agora um exemplo recente que está em curso com a Fravizel, que nós conseguimos abrir uma carta de crédito para a compra de equipamentos em menos de 5 dias. Foi um exemplo extraordinário e o processo está a correr bem. Os bancos interpretam e aceitam projetos desta natureza e têm gente que se dedica no sentido de viabilizar esses projetos. Claro que os constrangimentos financeiros à partida só se devem colocar para as empresas que estão perfeitamente organizadas e que são elegíveis. Talvez o maior constrangimento hoje aqui em Angola não seja propriamente o mecanismo de financiamento, mas talvez o mecanismo de organização, estruturação das empresas, a elaboração dos estudos que depois podem ser submetidos às instituições de crédito. Bom, nós temos estado, como dizia eu, a aconselhar as pessoas a posicionarem-se. Os angolanos e os portugueses que nos conhecem muito bem sabem quais são os constrangimentos. Os constrangimentos não são novos, os constrangimentos são os mesmos. O que nos anima é que há, quer da parte do governo, do executivo angolano, as lideranças, há mensagens muito fortes no sentido
e atos também, que já estamos com muito agrado, no sentido de melhorar a eficiência dos portos, de melhorar a eficiência dos caminhos de ferro, de desburocratizar os processos de atribuição das licenças e de tornar todo esse processo mais célere, menos burocrático e mais eficiente. Porque a grande mensagem é: temos que aumentar as exportações. E se temos que aumentar as exportações, estou de acordo com outras intervenções que já foram aqui feitas, não podemos proibir a importação hoje de blocos. Temos que ter um programa, uma visão. Em quantos anos é que vamos conseguir agregar verdadeiramente valor aqui interno? Um dos nossos constrangimentos financeiros também reside na manutenção dos equipamentos, na venda das peças e sobressalentes. Mas isto é algo que nós, os industriais que operam nesse segmento, portugueses, têm que se organizar. Porque a indústria petrolífera funciona, a indústria diamantífera funciona. Nós mesmos estamos em projetos que estruturamos e ajudamos no ouro, no manganês. Funcionam. Os sul-africanos, a partir da África do Sul, garantem a operacionalidade e funcionamento de uma mina de ouro que está na Huila, entre a Huila e o Cunene. Ou seja, nós não podemos continuar à espera que a Fravisel envie uma peçazinha que custa $50, mas que pode paralisar tudo, que não tenha cá uma representação, um distribuidor, que tenha aqui aquilo que são os consumíveis naturais para o funcionamento de uma máquina. Digamos que falta isso. Falta, e da parte das empresas portuguesas, espanholas, italianas e outras que operam, falta uma presença no mercado. E essa presença tem que ser feita nos mesmos termos em que as outras indústrias hoje operam. Criando linhas de crédito, talvez. Os mecanismos financeiros criados pelos Estados obedecem a uma determinada estratégia. Portanto, não vale a pena continuarmos a fazer tanta propaganda às boas relações entre Angola e Portugal quando não somos capazes de criar os instrumentos financeiros para dar suporte aos empresários. Bom, alguém falou na língua, claro, não é só a língua, é a cultura, é tudo o que nos aproxima. Hoje temos no mercado outros investidores nesse segmento. Começam a existir investidores libaneses, investidores franceses, investidores chineses, e que estão já aqui a explorar. No fundo, para responder à sua pergunta, eu honestamente devo dizer a todos que estou muito otimista em relação ao futuro, nesse segmento. É um futuro bastante desafiante. Angola tem um potencial para crescer muito. O Executivo está a facilitar os instrumentos e eu acredito que até com investimentos próprios, temos visto isso, investidores com capital próprio a comprarem equipamento, a comprarem know-how para iniciarem atividade neste segmento. Muito obrigado. Bem, Dr. Van Dunen, muito obrigado pela sua intervenção e pelo desafio também que lançou aqui, de certa forma, aliás, de forma bastante direta às empresas portuguesas. É certamente uma questão interessante. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Butaneto para que ele possa fazer a sua intervenção. Ia só aqui fazer um bocadinho um resumo de algumas das questões que foram aqui levantadas e que provavelmente para algumas poderá ter respostas, para outras nem tanto. Tem a ver com as questões das importações, do crédito, as questões da logística, as questões do know-how, da burocracia. Dr. Butaneto, o que é que tem sido feito e o que é que está planeado a ser feito para dinamizar este setor, sendo certo que o Diretor Nacional dos Recursos Naturais naturalmente não controla as linhas férreas e toda a logística associada a isto, mas há uma intenção do Governo de dinamizar este setor. Quais são os passos mais importantes que têm sido dados e que novidades pode ter aqui para nos dar no sentido de potenciarmos aqui este setor e também as relações bilaterais? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria apenas, peço desculpa, para que depois as pessoas possam também aqui colocar
algumas questões, para que não seja eu a monopolizar as perguntas. Eu pedi às pessoas que queiram fazer questões após a intervenção do Dr. Guta Neto, que o digam aqui através do chat. Eu não consigo ver todas as caras ao mesmo tempo, porque são muitas, felizmente, e portanto aquilo que eu peço é que se inscrevam, digamos assim, aqui através do chat, que digam que querem fazer uma questão a uma pessoa, a outra ou a todos, e passaremos depois às respostas. Dr. Guta Neto, peço desculpa, volto a passar-lhe a palavra então para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Ricardo Lopes. Dizer que, do ponto de vista do Ministério e negócios com Portugal, eu iria começar pela manutenção de equipamentos. Portanto, é bem verdade que a falta de uma plataforma logística não permite que este setor possa, de facto, dar resposta às necessidades. Por outro lado, também há problemas de que os preços praticados para com Angola, em muitos casos, é diferente para os preços praticados para a Europa. Daí a necessidade de se desenvolver uma plataforma logística para ver se o apoio em termos de sobressalente possa dar resposta sempre que houver necessidade por parte das empresas na manutenção dos equipamentos. Falando em equipamentos, é logo que temos que falar da importação dos equipamentos. E o que é que o governo já fez para suavizar a demora na importação dos equipamentos. É bem verdade que para tanto o engenheiro Marcelo Sico, o Félix Neto e Emanuel, que estão a ouvir, vão receber já como novidade. A partir da AGT, as importações podem ser retiradas em 5 dias. Isto é, foi acordado suprimir-se, portanto, na fase de importação, o documento da AGT. Significa dizer que o importador, para o setor mineiro, pode direcionar, portanto, a sua guia de solicitação de autorização de importação, após a minha assinatura, pode ir diretamente desalfandegar a sua mercadoria. Já não é necessário esperar pelo parecer da AGT. Portanto, isto, dentro do programa do governo, que o simplifica, portanto, foi acordado essa questão com a AGT. Também na questão da cobrança dos 5%, que é o valor que era cobrado portanto, o Ministério emitia guias de cobrança no valor de 5% na questão das tributações, também já não será feita, isto é, se houver necessidade de exportação do material produzido, não é? Nesse caso as rochas ornamentais, portanto, a taxação de 5% é feita diretamente no momento da exportação. Portanto, o Ministério já não passa a guia, portanto, já não põe na guia de exportação o valor dos 5%. Portanto, esta foi uma medida para uniformizar o setor, uma vez que nós já temos praticado isso para com a exportação dos diamantes. Neste momento, também, as rochas ornamentais já estão abrangidas. O que é reduzir, em parte, os custos com as guias de exportação. Outra medida que, para os empresários que ainda não estão metidos nesta lida, é que a importação dos equipamentos é feita com isenção de impostos. Portanto, há um imposto mínimo que o empresário paga para a importação dos equipamentos para a atividade mineira. Também tem trazido algumas situações de desembaraço e, até certo ponto, desincentivo para quem quer vir investir em Angola, no setor mineiro. Como disse bem o amigo António Vandune, é necessário que criemos as condições, porque se com a indústria petrolífera funciona, é bem verdade que também pode funcionar com as rochas ornamentais. Não há necessidade de termos alguns empecilhos com as rochas ornamentais, é uma questão da organização, e a organização
agora com a criação da APEPA, portanto, mais facilmente o governo tem portanto, um interlocutor que responde pelas rochas orçamentais, porque não é fácil negociar com todos os membros ou com todos os associados. Pelo menos assim, há uma associação e mais facilmente o governo pode ouvir e negociar com a Associação das Rochas Orçamentais que já se encontra em funcionamento. Portanto, bem-vindo, senhor engenheiro Marcelo Sico, que é o presidente da APEPA. Agora, há aqui algumas questões que ainda têm sido um quebra-cabeças, e disse bem o engenheiro Marcelo também, estão na base dos constrangimentos. Os caminhos de ferro, a transportação da produção, isto é, dos blocos, os maus entendimentos, às vezes, com os governos provinciais. Este é um trabalho que, a nível do Ministério, está a ser feito e esperamos bem que o encontro que está a ser programado a nível dos ministros possa, então, de uma forma definitiva, dar-se solução à questão dos caminhos de ferro, sobretudo, portanto, a facilitação na transportação dos materiais. Portanto, engenheiro Marcelo, fique descansado, está agendada já um encontro ao mais alto nível para se ver a questão dos caminhos de ferro. E, portanto, agora, os combustíveis, vamos continuar a ter essa dificuldade dos combustíveis, portanto, é bom que as pessoas tenham conhecimento de que nós não temos energia para possibilitar as pedreiras funcionarem com a energia da rede elétrica. O que significa dizer que vão continuar ainda a utilizar os geradores e, consequentemente, ter o combustível como também mais um elemento de custos na atividade mineira. Assim como as telecomunicações. Qualquer das formas, já em contato com o Ministério das Telecomunicações, está-se a rever portanto, o alargamento da rede e nós, do setor dos recursos minerais, petróleo e gás, apresentamos então os polos principais da atividade mineira para ver se essas áreas podem ser abrangidas dentro do plano reitor que o Ministério da Energia está a tentar implementar. As nossas estradas continuam também a constituir algumas barreiras, portanto, vamos ver se no Plano Nacional Rodoviário, se de facto as nossas pedreiras podem ser compensadas, para ver se esse constrangimento que tem a ver com as vias de acesso, disse bem o presidente da ANIET, que visitar uma pedreira, se a pedreira não estiver em condições, desincentiva o investidor. Isso é verdade e nós, de facto, temos que primeiro arrumar a casa, porque, verdade seja dita, existem muitas pedreiras que também são desorganizadas. Isto é só olharmos para o material rejeitado, como é que esse rejeitado se encontra agrupado na mina. É lógico, uma mina suja, para quem vem pôr o seu dinheiro, tem que pensar 2 ou 3 vezes se de facto vale a pena investir. Significa dizer que também é uma responsabilidade da APEPA, junto dos seus filiados, ver a questão da organização das pedreiras, e nós, Ministério, estamos a preparar um plano de visitas para todas as pedreiras, para ver se de facto possamos corrigir o que estiver mal. Sistema financeiro. Bom, levantou-se aqui o problema do sistema financeiro e do retorno de capitais. Para mim, pessoalmente, eu não vejo isso como uma dificuldade. Não vejo isso como uma dificuldade porque as rochas ornamentais têm como destino exportação. Se é exportação, vai ser vendida no exterior. Se é vendido no exterior, é lógico que a receita é arrecadada primeiro no exterior. Agora,
o que é que acontece muitas das vezes com a nossa banca? É que o valor declarado para a venda é tão baixo, que não corresponde à realidade do produto final. Daí o porquê que a banca, como medida, e também é necessário porque tem que haver o retorno das divisas para o país, que 50% deste valor fique para ser utilizado a nível interno. Porque não corresponde aliás, não deve ser executado, que quando as empresas pretendem fazer aquisição de equipamentos, o Estado tem que disponibilizar verbas. Se o dinheiro na venda dos blocos fica com o banco correspondente, por que a banca tem que ir ao leilão comprar divisas para fazer a importação de equipamentos? É daí que a banca põe como condição que 50% das divisas adquiridas no momento de venda fiquem cativos no banco comercial para, quando houver necessidade de importação de peça sobressalente, este valor seja disponibilizado e não penalizar a operadora para ir fazer a compra de divisas no leilão, cujo valor é muitas das vezes superior de acordo com o câmbio, ao valor na altura da venda. E, de facto, se não houver um esclarecimento, o que fica é que o banco retém 50% das receitas. Sim, mas esses 50% qual é o destino? O destino não é a banca. O destino é o empresário poder fazer o uso. Agora, que a nossa banca às vezes cria dificuldades no uso desses 50%, também isto é verdade e nós temos experiência nesse sentido e sempre que possível o Ministério tem interferido junto da banca para que de facto o operador não seja penalizado e possa de facto fazer uso do dinheiro que fica como um dinheiro cativo, que fica como um fundo para ser reutilizado pelo próprio empresário. Portanto, essa é uma das coisas que eu queria esclarecer. Com relação à mão de obra, temos dificuldades, sim, mão de obra especializada. Com base a isso, o Ministério prevê ainda este ano a criação de uma escola pedreira. A escola foi apelidada mesmo Escola Pedreira, que terá como missão a formação de quadros nacionais para poder, então, acudir à solicitação que é feita constantemente pelas empresas, uma vez que o Ministério, neste momento, tem as condições para o visto de trabalho. O visto de trabalho já não é tratado diretamente na imigração. O Ministério tem um gabinete para a atribuição de visto de trabalho para os funcionários ou técnicos do setor mineiro. Portanto, é uma das medidas que já se encontra em funcionamento. Já é possível, inclusive, a obtenção de vistos no aeroporto, portanto, a partir do Ministério, desde que eles sejam tratados com a devida antecedência. Embora temos tomado conhecimento que as nossas embaixadas ainda têm dificuldade, de facto, a obtenção de vistos. Daí o porquê que foi criado a nível do Ministério um gabinete para poder, caso seja necessário, intervir em situações de dificuldades na obtenção dos vistos. Agora, também é verdade que não era exigido antes, mas passa a ser exigido às empresas um plano de formação. A maior parte das empresas não tem plano de formação e, não tendo um plano de formação, o Ministério não tem como acompanhar a formação de técnicos nacionais para, de facto, poder fazer face à necessidade. Para é uma obrigação que existe noutros setores, nomeadamente o petrolífero, não é? E diamantismo. É uma obrigação. O que está aqui a fazer é a mesma coisa que é feito para os outros setores. Sim, senhora. É uma obrigação que já se verifica a nível dos petróleos, a nível dos diamantes e também vamos generalizá-lo a nível
não só das rochas ornamentais, mas de facto dos projetos mineiros em si, que é a obrigação social e a formação. Muito bem. Com relação ainda à questão que também se levantou aqui, investimento estrangeiro, incentivos para que de facto haja financiamento. É bem verdade que existem muitos projetos que carecem de financiamento. Também há uma dificuldade interna, muitas das vezes a falta de estudo de viabilidade técnico, porque fazer-se um investimento sem que haja um estudo prévio para ver se vamos ou não pôr o nosso dinheirinho, às vezes é constrangedor. Então, nós vamos também passar a ter atenção, porque a nossa banca não financia projetos na atividade mineira. Esta é a nossa realidade. A nossa banca não. Mesmo naqueles casos em que a empresa tem como banco correspondente, de modo que consegue acompanhar as vendas e sabe o retorno de divisas que passa pela banca, mesmo nesses casos, a nossa banca tem dificuldades de abrir mão ao investimento. E daí que, de facto, aproveitando este momento de oportunidades de negócio, dizer que a área das rochas ornamentais em Angola é muito grande. Não está a ser explorada como deveria ser. Nós não estamos, nós nem sequer estamos na metade da metade. Portanto, dizer que pela qualidade que as nossas rochas possuem, é possível que a nível internacional elas sejam bem comercializadas. Portanto, nós temos um leque de 12, 13 países, 12, 13 países que têm feito a aquisição das rochas de Angola e, mesmo assim, nós não temos feito um fornecimento de acordo com as quantidades necessárias. Isso significa dizer que temos um grande potencial em termos de rochas ornamentais e também temos a abertura suficiente para que, de facto, empresários portugueses possam vir investir em Angola dentro das facilidades que o Estado angolano está aberto a conceber a todos aqueles que querem, de facto, investir no setor de rochas ornamentais. Espero que consegui esclarecer de uma forma geral os principais aspectos foram aqui levantados. E continuamos disponíveis para poder dar resposta caso haja mais algumas inquietações. Muito obrigado, Dr. Botanete. Seguramente esclareceu algumas questões e deu também algumas novidades importantes e interessantes. Eu vou passar a palavra ao Dr. Miguel Golão, que levantou a mão para fazer uma questão, mas antes, e pedindo desculpa, não resisto a fazer aqui uma questão ao embaixador português em Angola, Dr. Pessoa Costa, que tem a ver com a forma como nós tivemos aqui a ouvir as preocupações dos empresários portugueses, associativos e no caso até de uma empresa em concreto. As questões são mais ou menos as mesmas, de uma forma geral em todos os setores. Senhor Embaixador, como é que fala com os empresários portugueses, como é que Portugal pode ajudar a ultrapassar estas questões de que os empresários se queixam, e que passos é que tenciona dar ou prevê dar para promover esta aproximação, tendo em conta os constrangimentos que são conhecidos e que sabemos que não se resolvem de um dia para o outro. O que é que Portugal pode fazer para abreviar este caminho e potenciar esta sinergia? Muito bem, muito obrigado. Na verdade, estes constrangimentos são repetidos por muitas empresas que estão aqui em Angola. Nós conhecemos, mas como bem diz, isto não se muda de um dia para o outro. O que nós temos que reconhecer é que existe um processo em curso de diversificação económica, que parece que é uma grande aposta deste Executivo, e a diversificação económica passa também pela criação de condições para que outras indústrias e outro tipo de negócio
possa aparecer no país, com angolanos, com investidores, com parcerias, com o que for que seja. Mas também tenho vindo a dizer sempre aqui às autoridades que quem faz negócio, o investidor faz negócio, ponto. Não se substitui ao Estado, nem na criação e manutenção de emprego, nem com responsabilidades sociais. Não é isso que o investidor faz. Naturalmente, que no caso das empresas portuguesas, nós percebemos que existem sempre projetos de responsabilidade social, como no ano passado, também em plena crise, o número de desempregados, ou pelo menos de angolanos que foram para o desemprego por empresas portuguesas, foi muito diminuto. Sabe Deus com que custo e com que dificuldade as empresas portuguesas conseguiram manter, sobretudo nos primeiros 4 meses de confinamento, os seus negócios a funcionar e os salários a serem pagos a angolanos, mas tudo isto é uma grande verdade. Quem faz negócio, se quiser reinvestir num país da região, no país, ou repatriar capitais, deve ter essa liberdade. É algo que acontece na maioria dos países. Tenho vindo também a dizer às autoridades angolanas que Angola compete com todos os outros países de África e, na verdade, do mundo. Portanto, é esta criação de um ambiente de negócios adequado, correto e previsível. E também a criação, que é importante, da marca país e também da marca do Made in Angola, que pode vir a ser mais tarde útil. E também que aqueles que cá estão, empresários portugueses, agora falo apenas dos empresários portugueses, sejam devidamente tratados. Porquê? Porque são eles que são também embaixadores de Angola quando se trata de captação de novo investimento, que é necessário neste país. Portanto, é preciso que tratem bem as empresas que já cá estão no mercado, que não dificultem e que criem condições para que a atividade económica seja lucrativa, sob pena de, no futuro, outros serem preferidos outros países e que Angola tenha menos deste interesse. Os tempos que vivemos são estes. Nós sabemos que os tempos que vivemos são estes. E é com estes tempos que nós temos que viver. Mas compete, e o meu tempo dá 3 anos, compete, deu-me para poder dizer isto de uma maneira muito clara, compete à Angola também a criação do quadro atrativo para a captação de investimento, para desenvolvimento do negócio e para o desenvolvimento do pós-negócio. Na verdade, é aquilo que as empresas querem fazer. Umas querem voltar a investir no país, outras querem investir na região, porque também pode acontecer, outros querem fazer repatriamento. Isso é a base do negócio. E quem está muito fechado, ou quem ainda coloca muitas dificuldades à importação, talvez imbuídos num espírito de protecionismo, etc., nesta fase da vida, nós já sabemos que as economias muito fechadas normalmente nem sequer ficam no mesmo sítio, são ultrapassadas, todas as outras avançam. E isto é algo que se vai assistindo paulatinamente em Angola. Fico muito contente, durante este seminário, até já entrei em contato com o Ministro dos Petróleos e dos Recursos Naturais para o desafiar, e vou fazer também um desafio também à Câmara para o ter aí em outubro, aí, a falar de oportunidades de investimento aqui em Angola, mas na verdade, para se fazer parcerias é preciso conhecer-se, quem não se conhece não confia, é preciso saber como, quando e porquê se está a fazer esta parceria e em que condições. Só assim é que podem ser bem-sucedidas e não serem parcerias que depois, em vez de avançarem, até prejudicam ou dificultam o relacionamento bilateral. Portanto, para terminar só, queria agradecer a todos. Algumas destes comentários eu já conhecia, porque não é só neste setor que nos fazem estes comentários, a assistência técnica, etc. Nós temos tentado fazer a nível bilateral, mas também a nível da cooperação delegada da União Europeia, no caso da agricultura, formação e capacitação de recursos humanos angolanos, que não precisam de ser expatriados, mas que podem ser angolanos. Isto é uma área também, a educação e a formação técnico-profissional, que Portugal, bilateralmente, e Portugal também, através da delegação de competências de cooperação da União Europeia, está a trabalhar. Que o talento humano
existe, não há dúvida nenhuma, mas como nós todos sabemos, é também como as pedras. Se tudo isto tiver um valor acrescentado, resultará sempre melhor. Portanto, esta continuará a ser uma aposta. Agora, os senhores do setor sabem que contam sempre com a Embaixada, contam também com a minha delegação da AICEP aqui, para aquilo que for necessário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua intervenção e pela sua perspectiva desassombrada e realista e franca destas questões. É exatamente isso que é necessário, é frontalidade e há vontade para ser frontal. Dr. Miguel Golão, tinha posto o dedo no ar há pouco. Eu fiz primeiro a pergunta ao Sr. Embaixador. Passo-lhe agora a palavra. O debate, o nosso evento já vai longo. Cerca de 1h30. Haveria aqui o espaço para algumas questões que sejam colocadas. O Dr. Miguel Golão foi o primeiro a levantar o dedo. Se não se importa, Obrigado, coloca a sua questão. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Não, é mais uma disponibilidade. Demonstrar ao Dr. Butaneto e ao Marcelo Sicot, nós estamos numa fase final de certificação de um curso técnico ou profissional em Portugal, portanto estamos aqui a alterar radicalmente todos os conteúdos formativos na nossa área e teremos muita disponibilidade para partilhar esses mesmos conteúdos convosco. Lançar-vos também aqui, caso o entendam útil, o desafio, ou seja, antes pelo contrário, a nossa disponibilidade para receber aqui formandos, que nós possamos formar em contexto de trabalho, de pessoas, enfim, que poderia estar entre a ordem de grandeza de 10 a 20, em que, se entenderem por útil, nós os poderíamos receber de muito bom agrado e criando aqui, se calhar, a primeira experiência formativa de intercâmbio neste setor de atividade entre Portugal e Angola. A nossa disponibilidade fica aqui registada. Depois poderemos falar fora deste contexto e deste fórum para podermos agilizar isso. Muito bem, Dr. Miguel Golão, muito obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Temos aqui o Dr. Butaneto a pôr o dedo no ar. Dr. Butaneto, quer dar resposta a alguma questão que tenha sido aqui levantada ou é alguma intervenção adicional? Primeiro, agradecer aí o Sr. Miguel Golão por causa dessa disponibilidade em termos de formação e também não a ser oportunista, mas ser oportuno. Nós estamos com problemas na área de estatística. Como fazer a estatística das rochas ornamentais? É uma questão que o Sr. Ministro, creio que já abordou com o Sr. Embaixador na UILA, sobre a possibilidade de, através da CIMAGRA e através da NIET, ver a possibilidade da formação, portanto, de um curso onde vamos abranger todos os operadores mineiros, particularmente as rochas ornamentais, para, de facto, fazerem parte desta formação sobre a estatística mineira. Como fazemos a estatística do ponto de vista das rochas ornamentais. Para que, de facto, quer as operadoras, quer o Ministério, os relatórios terem congruência, porque muitas das vezes nós temos incongruência nos relatórios, os relatórios que vêm de uma mesma empresa, mas a forma de tratamento não é de modo que seja perceptível a qualquer um que tenha a oportunidade de receber o relatório. De modo que deixo também já, tanto aqui esta solicitação para, junto da ANIET e da CIMAGRA, portanto, organizarmos um curso sobre estatística ligada às rochas ornamentais. Portanto, era tudo que eu gostaria e, portanto, mais uma vez agradecer ao Sr. Embaixador pelo seu empenho e pelo cumprimento da promessa. Né? Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Embaixador, entretanto, teve que ausentar-se devido a outro compromisso que tem. O nosso debate já vai longo. Eu não sei se existem mais questões que alguém queira aqui levantar. Dr. Marcelo Sico parece que quer intervir. Faça favor. Dr. Marcelo, obrigado.
Obrigado. Eu queria dar só uma pequena chega sobre o que nós já tratamos, sobretudo começando pela parte financeira. O que se passa, por exemplo, com a banca, realmente já, nas minhas intervenções, sempre tive o cuidado de chamar a atenção à nossa banca. É uma banca que está muito ativa em outros setores, sobretudo no comércio. E continua a nossa banca comercial tímida no investimento mineiro. Nós já programamos uma reunião com o Banco Nacional, com os bancos privados, mas, infelizmente, 3 vezes essa reunião foi abortada. Mas continuamos a ter fé que essa reunião terá lugar brevemente. Estamos a solicitar justamente para explicar, porque a banca tem aquele medo de ver que a recuperação do capital é 5, 6, 7 anos e assim em diante. A outra questão que temos, que o Dr. Buta disse, era de cativar os 50%. Esse problema já conseguimos resolver. Neste momento já não se cativa mais os 50%. O que nós estamos a pedir nesse momento, que haja boa fé da banca para que tenhamos oportunidade ou possibilidade de utilizar 10 ou 20% desse valor em euro ou dólares, para que possamos pagar os nossos funcionários e serviços que nós adquirimos no exterior, que não podem se adquirir em kwanzas. O que acontece nesse momento é que 100% do valor que chega, nós não podemos levantar nem um kwanza, nem um dólar, mas temos que cambiar tudo. Só podemos importar, mas ao importar, podemos enviar esse dinheiro no exterior. Mas eu próprio, para sair daqui, ir a Portugal, Espanha, fazer as reuniões que faço, participar nas feiras, claro que eu não vou fazer isso em kwanza. Por isso que estamos a pedir que pelo menos 10, 20% desse dinheiro seja disponível para a utilização dos executivos ou dos diretores da empresa. Esse é o problema que nós tivemos na última reunião que tivemos na Itália, que muitos não conseguiram participar porque nem conseguiam levantar nem sequer 5 mil euros. Essa é a questão. A questão da formação, seja bem-vinda a formação, nós todos estamos abertos para receber essa formação, porque realmente utilizamos mão de obra não qualificada. Eu, por exemplo, na minha empresa tenho 11 expatriados, tenho mais de 4 portugueses, e tenho espanhóis e tenho zimbabuanos, que é a mão de obra qualificada que nos ajuda a fazer o trabalho que nós, sem eles, realmente as empresas não podem funcionar. Para terminar, nós convidamos os empresários portugueses que venham em Angola, porque estamos a bater forte para ver se conseguimos resolver o que temos como constrangimento em termos de taxas do porto, do caminho de ferro. Penso que já fizemos 50% daquilo que se necessita. Sejam bem-vindos para aumentar a capacidade produtiva, que ainda é incipiente. Como disse o Dr. Buta, nem 10% da nossa capacidade nesse momento estamos a utilizar. Temos a plataforma, o complexo anortóxico do Cunene, que só tem 10 ou 5 empresas, que precisam ter 50, 100 ou muito mais empresas. Era só o que eu queria acrescentar. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Eu não sei se existe aqui mais alguma questão que possa ser colocada. O nosso debate já vai um pouco para lá da hora que tínhamos previsto. Não havendo questões, eu colocaria aqui uma questão e pedi uma resposta telegráfica ao Dr. Eliseu Frazão, que tem a ver com a questão da representação de empresas de maquinaria e peças em Angola. É uma questão que claramente é importante para os empresários angolanos. A minha pergunta é direta e peço que seja conciso na resposta, dado que o tempo já vai longo. É porque é que há tanta hesitação no estabelecimento de representações no terreno. Nós sabemos as dificuldades que existem com as divisas, etc., mas porque é que existe esta resistência, ou porque é que não conseguimos encontrar aqui uma forma de melhorar esta questão, que é claramente uma questão importante. Peço-lhe uma resposta telegráfica, Dr. Eliseu. Obrigado. Muito agradecido pela questão. E vou dizer que em 2012, Fra Vizela adquiriu um terreno junto ao núcleo das Pedreiras, junto à Chibia, ou mesmo na Chibia, para fazer uma pequena unidade para manutenção, ou seja, o pós-venda das máquinas. Deparou-se com 2 problemas.
As empresas que estavam dispostas a investir no momento eram um número muito reduzido. Eu levei as pedreiras todas uma a uma, e nós, para isso, precisávamos de ter um número de máquinas. Hoje já temos muito mais máquinas lá, da nova geração, até porque temos máquinas telecomandadas para todas as funções dentro de uma pedreira e robotizadas algumas. Portanto, e na altura, as empresas dispostas a investir eram muito poucas. Hoje temos já a Marley, que tem muito equipamento nosso, a Tumutunga, várias empresas, não vamos aqui frisar o nome delas, o Dr. António Van Duno, que nos adquiriu recentemente um equipamento completo para uma unidade de produção, e temos vários negócios lá no ar, ou seja, para acontecer. Esperamos que se resolva o problema, de facto, das linhas de crédito para eles poderem trabalhar ou adquirir as divisas, não é? Mas deparamos com um segundo problema tão grave quanto todos os outros. É que nós, para importar as peças, tínhamos uma carga fiscal alta e não conseguimos trazer o dinheiro. E para continuar a repor o estoque, nós levamos, imagino, 100 mil euros de peças. E depois vai-se vendendo e todos os meses é preciso repor, senão a próxima necessidade não temos lá. E não conseguíamos trazer o dinheiro em dólares ou em euros, neste caso era em euros, para repor esse estoque. E tudo tem que ter dois sentidos. Nada funciona se não tiver os dois sentidos. Tem que ir, tem que vir, não é? A Fravisel tem isso no Brasil. A Fravisel tem um pós-venda que desloca pessoas a todo mundo para dar pós-venda. Sempre prezou muito isso. E os últimos projetos que tem vendido, para ter uma ideia, já forneci um projeto no deserto do Saara, no fundo, no sul da Argélia, a poucos quilómetros da fronteira sul, e 7 pedreiras, e nós fizemos assistência lá. Portanto, e era preciso ir carros militares a acompanhar-nos para ir lá junto às pedreiras. Portanto, e isso é muito mais difícil do que Angola. Eu conheço bem Angola e sempre andei à vontade em Angola. Só que é preciso que as coisas tenham dois caminhos. Termos facilidade em levar o material e facilidade em trazer o dinheiro para ir mais. Porque se eu não conseguir euros para depois mandar mais peças, eu aqui não consigo comprar peças com quantas. Muito bem. E se for agilizado, nós temos lá um terreno que compramos para esse fim, e temos a empresa aberta para perceberem que, de facto, houve, e são 80 mil metros junto à Estrada Nacional, para fazermos instalações. Portanto, há todo o interesse da Fravisel em fazer isso. Agora, tem que haver condições para isso, não é? Muito bem, Dr. Eliseu, muito obrigado. Fica a sua deixa e a sua sugestão ao cuidado do governo angolano e das autoridades angolanas. Eu queria agradecer a todos pela presença neste debate. Mais tempo houvesse e mais tempo aqui ficaríamos a conversar. Apenas para concluir, e vou passar a palavra ao Dr. João Traça, mas as boas notícias é que parece haver aqui melhorias ou avanços do ponto de vista da fiscalidade, do ponto de vista da formação, existem intenções nesse sentido, e existe claramente uma vontade política de se apostar neste setor. Apesar dos constrangimentos, ficaram de fora outros temas, não falámos, seguramente haverá oportunidades mais adiante sobre a inovação nesta indústria, a digitalização desta indústria, a internacionalização da pedra angolana. Sem mais delongas e agradecendo mais uma vez pelo convite e dando conta do gosto que foi aqui estar, Dr. João Luís Traça, eu passo-lhe a palavra para encerrar este debate com a expectativa de que este caminho das pedras, no bom sentido, seja rápido e traga boas notícias para todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Bom, queria apenas terminar muito rapidamente este evento. Antes de mais, agradecendo a todos os seus intervenientes, porque eu acho que tivemos muita sorte, conseguimos juntar bons oradores que deram uma abordagem muito pragmática das coisas e, enquanto Câmara de Comércio, é o nosso objetivo. Nós não vendemos sonhos, vendemos realidades.
porque é isso que os empresários gostam, é nisso que os empresários vivem. Mas deste evento parece-me claro uma questão que é a matéria-prima. Por sua vez, neste momento, aliás, o Dr. António Van Dunen foi claro, há investidores de outros países para além de Portugal. Há, pelos vistos, disponibilidade da banca angolana para também criar mais condições para facilitar o investimento. E há um movimento por parte do governo de criar as condições para que este setor se possa desenvolver. Ou seja, estão reunidas as condições para aquilo que eu chamo de uma inevitabilidade. Isto é, a inevitabilidade de empresas portuguesas e angolanas poderem cooperar num setor com estas características. Portugal tem todo o know-how e tem empresas de relevo. As empresas angolanas estão muito disponíveis para poder cooperar com as diferentes empresas do setor, indo desde a formação, compra de peças ou até mesmo investimentos em conjunto. Obviamente que destes seminários, enfim, nós agora vamos desligar, vamos todos seguir a nossa vida, mas eu acho que é importante nós podemos deixar aqui algumas pistas, como com pequenos passos podem construir a relação. Concretamente, nós vamos ter brevemente uma feira em Itália, a feira mais importante do setor. E eu ponho-me aqui a tentar lançar um repto aos empresários portugueses e angolanos para procurarem maneiras de, nessas feiras internacionais, apresentarem-se em conjunto, porque verdadeiramente será positivo para ambos, porque Portugal tem uma boa reputação internacional que Angola ainda não tem, e Angola tem um produto que se calhar neste momento tem muita possibilidade de ser explorado, e, portanto, e por isso é muito importante que muitas vezes a cooperação não comece com um grande investimento, com um grande financiamento, comece com as empresas a não terem medo de irem juntas ao mercado. Porque aí as oportunidades vão ser identificadas e, como eu gosto sempre de dizer, como dizem normalmente as pessoas da banca, para bons projetos há sempre dinheiro. E, portanto, é apenas isto que eu queria dizer, deixando a todos, obviamente, muito obrigado pela vossa disponibilidade em terem estado aqui connosco, muito para além da hora, mas isto foi sinal do sucesso do evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde a todos.